Doutora Elma Tourinho, ela é juíza e preside a instituição representativa da classe, da categoria. Vamos ao nosso quadro aqui no Band Cidade Rondônia. Vamos lá então, já estou recebendo aqui a doutora Elma Tourinho. A gente discute aqui na hora de entrar no ar, doutora. A gente define o que vai ser. Tudo bem com a senhora? Seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la. Obrigada. E ele é super simpático fora do ar também. Estava brincando aqui na hora do intervalo, é roqueiro que eu sei. De vez em quando a gente arrisca umas palhinhas aí, é bom, né? Enfim, sou bem eclético. O que rolar, rolou, desde que seja com entusiasmo e animação, né, doutora? A gente se diverte, né? Deixa eu perguntar, a Ameron, ela tem 40 anos já de existência aqui? Esse ano, fazemos aos 18 de junho de 2023, 40. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, fez 40 anos no ano passado. O Poder Judiciário foi instalado, um ano depois foi criada a associação. A associação é de caráter privado, então ela recolhe uma contribuição mensal dos juízes para representar os juízes no nível associativo. E por que isso é importante? Porque o poder tem limitações. Então, por exemplo, se alguém ataca um juiz, o Poder Judiciário, como ele é órgão do Estado, ele não vai fazer a defesa do juiz. Quem vai fazer a defesa do juiz é ele próprio ou a sua associação. Então, imagine você, os juízes precisam de independência, de imparcialidade, de estrutura de trabalho, tudo isso, quem briga pelos juízes, além do contexto individual, é a associação. Então, essa questão da estrutura, por que ela é tão importante? Um juiz, por exemplo, um juiz ameaçado, ou um juiz que tenta intimidar para ter uma decisão que afete toda uma comunidade, ele tem que ter liberdade de atuar, de trabalhar. A associação está lá com ele. E se ele for representado, por exemplo, a associação vai defendê-lo com jurídico, indo à imprensa, falando sobre essas questões das ameaças. Tem juiz ameaçado no país inteiro, tem juiz com escolta no país inteiro. E é esse tipo de instituição que dá, de certa forma, algum tipo de sustentação para a permanência do desenvolvimento da atividade. Uma atividade tão delicada, né? Porque Sim. A senhora apontou muito bem. Eu acho que, partindo do princípio que é a essência de um magistrado, a imparcialidade, ele deve ter um mínimo de estrutura para agir como tal. Senão acaba comprometendo o sistema, né? Claro. A Ameron, 40 anos, já viveu várias fases do nosso país, do nosso momento de democracia e tudo mais, nos seus âmbitos, e por aí a gente vai entendendo como é que o sistema vai se consolidando. Já viveu um momento tão delicado em termos de, eu não vou nem dizer, teria um termo aqui, ataques, eu digo de debates e de questionamentos sobre a atuação dos magistrados? Não. Porque hoje em dia, primeiro todo mundo acha que entende de direito. Às vezes a pessoa não conhece o processo, mas ela vai para a rede social, comenta, julga, já dá a decisão, já dá a sentença dela. E quem é massacrado nas redes sociais, por exemplo, deixa de ter vida, afeta a sua honra. Até esse ponto, eu queria ver se a gente comunga do mesmo pensamento, eu acho saudável para a democracia. O debate, a discussão, o questionamento. Agora, quando parte para uma linha mais agressiva e aí que vem justamente os ataques, a gente entra num campo perigoso, né? A senhora entende dessa forma também? Perfeitamente. Nenhum direito é absoluto. Por exemplo, quando as pessoas falam o direito à vida, você pode, em legítima defesa, atacar o outro para se defender. Liberdade de expressão tem limites. Você também não pode ofender uma pessoa, seja ela quem for, magistrado principalmente. Então, se eu dou uma decisão e alguém não concorda com ela, se ele é parte, ele pode recorrer. Se ele não é parte, ele pode discutir, por exemplo, no nível acadêmico. Olha, essa decisão foi dada, mas tinha 7 teorias. O direito é muito amplo. Você pode ir por teorias diferentes e adotar uma teoria conforme aquele caso, porque os fatos naquele processo te deram um indicativo diferente de uma outra teoria, até porque de forma exemplo. muito simplória, né? A gente tem até um dito popular que fala, né, que o direito do indivíduo termina a partir do momento que começa o do próximo e tudo mais. Então, a partir do momento que você entra com vias agressivas, mesmo que verbalmente, você já está cometendo algum tipo de crime, né? E a Ameron também atua fortemente justamente na garantia
desse direito do magistrado, né? De ter paz, de ter tranquilidade para trabalhar, de não ser pressionado, de não ser intimidado. Nós tivemos no ano passado ações que foram movidas pelo jurídico da Meron pedindo indenizações para os juízes que foram atacados. Nós representamos algumas pessoas e nós vamos fazer isso. Não há carreira ou pessoas que possam intimidar o juiz e ficar por isso mesmo. Então, doutora, nós faremos a senhora isso cada vez mais. Entende não, na realidade é um questionamento. Como a senhora avalia hoje a forma de comunicar dos magistrados, e aí em todas as suas esferas? Eles têm falado além dos autos, têm tentado se aproximar muito mais da sociedade do que deveria. Talvez isso também possa ser um indicador que seria importante refletir sobre esse ponto? Isso às vezes traz até um paradoxo. Por exemplo, eu sou muito atuante nas redes sociais, muito. Mas as pessoas confundem, não todas. A maioria vem e fala: doutora Elma, a senhora é uma mulher que nos inspira, doutora Elma, parabéns pelo seu trabalho, a senhora hoje informou uma coisa na sua rede que eu não sabia. Então, a gente mostra um lado mais amplo, porque o direito é muito amplo. O direito lida com a liberdade, com os bens, com a vida das pessoas. Então, essa proximidade, eu sou defensora dela. Eu acho que o juiz tem que ficar mais próximo da sociedade cada vez mais. E a Meron tomou uma dimensão nos últimos anos muito grande por causa desse meu perfil, de aproximar, de mostrar o trabalho dos magistrados, de falar: olha, a gente trabalha 12 horas, 14 horas por dia, tem uma vida muito restrita, com muitas limitações. Nós somos seres humanos que sofremos, que temos alegria, tudo isso. Então, respeitem isso, valorizem, reconheçam. Enfim, apesar da gente saber que são 80 milhões de processos no país e que sempre você vai desagradar pelo menos uma parte, quando ela perder, ela não vai gostar muito de um juiz. Mas eu acho que as pessoas conseguem enxergar a dificuldade de um concurso, de passar no concurso da vida, que há uma dedicação muito grande, tudo isso. Mas o que acontece? Como as pessoas não analisam isso, o fato, ou às vezes elas ouviram dizer. Então, o Adilson Norato ouviu dizer que um vizinho teve problema com alguma coisa. Às vezes o vizinho não provou dentro do processo aquele argumento dele. Ele vai perder a ação. Os juízes são, via de regra, muito reservados. Então, tem que ter esse cuidado, porque não há como ter uma confusão. A pessoa não pode me pedir uma consultoria jurídica no meu direct. Eles entram, às vezes, lá e falam assim: doutora Elma, eu estou com um processo tal, me ajude. Doutora Elma, o juiz julgou assim, assim, assado, ele foi injusto. Eu não posso. Eu tenho uma limitação, Adilson Norato, pela Lei Orgânica da Magistratura, que fala que eu não posso dar consulta para ninguém. Quem dá consulta é um defensor público para pessoas que não têm condições de contratar um advogado, ou o Ministério Público, dependendo da situação. Mas isso já aconteceu de eu estar no meio de um mercado, alguém chegar e falar assim: doutora, a senhora é tão humana, por favor, me ajude, eu vou contar a situação. E começa a falar, e eu fico olhando assim, aí, 20 minutos. Quando ela termina, a senhora tem que dizer: olha, a senhora tem que procurar. Você entende? É doloroso para mim isso, porque a ideia de todas as pessoas, a gente sempre quer ajudar os outros. O juiz, imagina, às vezes você vê um processo que é intuitivo o que ocorreu, mas a parte não provou. Pela lei, eu sou obrigada a rejeitar um pedido que eu, como pessoa, tenho ali um indicativo da verdade, mas eu não posso contrariar a lei. Então, se o juiz segue muito bem a Constituição e a lei, mesmo que isso seja impopular, mesmo que uma decisão vá para a imprensa e tenha um caráter negativo, ele caminha bem. Porque senão ele deixa de ser um juiz e passa a ser um justiceiro. E aí, qual é o critério de justiça? O meu, pessoal, da Elma Torinho? Olha o tamanho da complexidade, né? A juíza tem que vir antes da pessoa. Perfeito. Doutora, o papel da Meron e as instituições, principalmente se tratando da questão do legislativo, pode-se dizer assim. Há uma atuação também, há uma convergência de pensamentos ali, existem discussões, porque é muito importante falar sobre prerrogativas também. Eu acho que a própria legislação, seja ela estadual, a federal e tudo mais, requer sempre um debate, né? Isso, são muitas normas, não só no parlamento, como também pelo CNJ, que afetam a nossa vida, a nossa estrutura. A gente demanda o tempo todo por melhores estruturas de trabalho, por maior proteção. Então, agora, por exemplo, nós estamos com um problema do tamanho do mundo,
que são as audiências presenciais. No país inteiro. Veio a pandemia, nós já estávamos prontos em Rondônia, a Justiça Estadual para isso, então não tivemos dificuldade nenhuma com a adaptação. Nossa produtividade... Por isso não houve prejuízos, né? Não, manteve aquela premissa de uma das justiças mais céleres do país. 30% quase nós subimos a nossa produtividade. E detalhe, salvo engano, não é proporcionalmente. A gente está falando uma questão de números absolutos, levando em consideração a quantidade de demanda e o demanda. volume de trabalho, exatamente. Então, o que acontece? Você não tem o deslocamento para ir e voltar, você não tem as interrupções. Quando você está trabalhando em casa, você estende o horário, normalmente a família vem, o jantar está servido, vai esfriar e você continua ali no raciocínio e vai. Retornou o trabalho presencial. Se você for agora no fórum aqui da Pinheiro Machado e falar assim, doutor, eu vou te acompanhar, vamos entrar pela garagem, você vai ver todas as vagas ocupadas. Juízes de Rondônia da Justiça Estadual não têm dificuldade nenhuma com o trabalho presencial. Mas existe uma norma agora falando que a audiência presencial nós teríamos que fazer nos hospitais e nos presídios. E isso cria uma dimensão muito grande. Por quê? Quando eu vou num hospital, por exemplo, primeiro que eu não vou ter uma estrutura de trabalho ali, uma sala, uma mesa, etc. Vou chegar, vou interferir na rotina do hospital, procedimento do hospital. Vou ter que chamar o diretor para deixar eu fazer, quando a norma diz que eu tenho que fazer. E aí eu também tem a exposição do profissional... Junto comigo, o servidor. O paciente e o servidor estão expostos a um ambiente não... Insalubre, perigoso. Por que perigoso? Porque às vezes, por exemplo, alguém foi perseguido, houve um tiro, está lá já em observação. Porque se estiver na UTI, eu falo, eu não posso ir porque está na UTI, está incomunicável. Mas se estiver em observação, aí tem a família dessa pessoa que foi perseguida, que supostamente cometeu um crime, a família da vítima, às vezes entram em conflito, o juiz lá vai dar voz de prisão. É enorme, é um tamanho enorme. Então, o que a gente tem a impressão, às vezes, é que as normas, e isso ocorre em Brasília é um outro mundo. Brasília não tem a realidade nossa, não tem a realidade nossa ribeirinha. Quem sabe como deve funcionar aqui, e por isso deve existir a autonomia dos tribunais, que está, inclusive, na Constituição, somos nós. Nós devemos fazer audiências virtuais ou presenciais no fórum. O fórum é a nossa casa, o fórum tem uma estrutura de proteção. Eu nunca vou abrir mão, como presidente da Associação de Magistrados, de proteger juiz. Juiz no fórum... E eu creio que até o próprio ambiente também parte daquele princípio que nós discutimos agora há pouco, que é em dar segurança para o desenvolvimento da atividade em que se dispôs. Perfeito. Então, se você está no seu ambiente, você está muito mais confortável para ser um atuante exatamente como pede a Constituição. Sereno. Para proferir uma decisão, você tem mais condição psicológica de agir. Você precisa estar sereno. E aí a dificuldade para entrar nesse acordo, não sei, isso parte de uma legislação estadual, como é que está sendo tratado isso? Nós temos uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e temos uma local. A local, nós conversamos com o corregedor, ele de uma maneira muito democrática nos prometeu revisar. Mas isso é o legislativo de um modo geral, Adilson, como nós falamos. Se não tiver uma associação forte que proteja seus juízes, lá na ponta, você que está me ouvindo, você pode ter um juiz ameaçado, que se adoecer vai afastar da jurisdição. Afastando da jurisdição, o teu processo vai demorar mais para ser julgado. Isso é um sentido sempre muito grande, macro, como eu chamo. Eu gosto de gestão, eu estudo muito gestão. Então, eu acho que a associação forte, ela está sempre muito antenada com os anseios da sociedade, da população, de ter esse juiz firme, juiz operoso, juiz produtivo, um juiz que não se intimida contra quem quer que seja, qualquer pessoa que vai exercer essa pressão, o juiz se mantém sereno. Doutora, falando em efetivo, houveram nomeações recentemente de novos magistrados. Como nós estamos com esse ambiente hoje? Sempre há uma lacuna a ser preenchida, mas Sim. Tem tido avanços? Sim. Nós tínhamos cerca de 67 vagas, nós éramos menos de 150 entre primeiro e segundo grau, juízes e desembargadores. Foram nomeados 30, então ainda temos vagas, mas tivemos um acréscimo de cerca de 20%. Esses números para nós que somos leigos acabam não significando muita coisa.
o que seria o necessário para uma Mais justiça? de 200, Mais de temos 200. menos. Então a gente tem um déficit aí a ser preenchido, embora tenhamos avanços nos últimos momentos. Exato. A maior dificuldade é em poder de contratação ou em mão de obra à disposição? A maior dificuldade é o orçamento do tribunal, que é desse tamanhinho, apesar de parecer um volume alto, mas ele é um percentual muito pequeno da arrecadação do Estado. E com esse orçamento pequenininho, a gente tem que fazer do limão a limonada. Por isso que nós somos, me perdoem, não é arrogância, é muito orgulho mesmo. Por isso que a gente tem tanto orgulho do Judiciário de Rondônia, porque a gente consegue ser diamante com uma fatia muito pequenininha. Imagina se tivesse a estrutura devida, né? O orçamento do DF. O DF, todo ano, quando eles ganham o diamante, eu brinco com eles, eu falo, vocês têm obrigação, porque vocês têm um orçamento grande, muito diferente do nosso. Doutora, primeira vez uma mulher nos 40 anos, 4 décadas da instituição a presidi-la. Como é que é isso? A senhora se propôs, imaginava ganhar esse espaço? Como é que está encarando? Porque deve ser uma batalha intensa aí, né? Na verdade, o espaço de processos decisórios, de poder, de oportunidades, é para todas as mulheres. Na magistratura não seria diferente. Mas eu não pergunto muito, eu vou. Eu vou indo, se deixarem, eu avanço. E esse ano a gente vai ter muita coisa. Com os 40 anos do tribunal, eu estou em tratativas, tanto com a Escola da Magistratura, quanto com o shopping, para fazer uma exposição lá dos 40 anos. Nós teremos uma música da Meron, vai virar um hino nosso. Nós teremos o Baile da Justiça, teremos o concurso jornalístico da Meron, é o primeiro. Então, para você, jornalista, repórter, é uma forma de prestigiar a carreira, de valorizar a carreira. Está no DNA da doutora, não poderia deixar de prestigiar essa categoria, né? De forma alguma. É a primeira vez que a Meron vai realizar Sim. esse concurso? Vai ser o quê? Uma espécie de... É um concurso jornalístico, web jornalismo e telejornalismo. Isso faz parte também da política de aproximação da instituição com a sociedade. Sim. Eu creio que sim, porque a partir do momento que há um incentivo para a propagação do desenvolvimento da atividade, não é para nós dos meios, e sim para a população que nos acompanha, né? Que acaba conhecendo aquilo que faz parte ao corpo humano do Poder Judiciário. São duas categorias, o telejornalismo e o webjornalismo, com 3 premiações, primeiro, segundo e terceiro lugar. Serão R$12 mil distribuídos em prêmio. Como eu disse, nós somos pequenininhos, isso para a gente é um grande esforço financeiro, mas eu acho que é merecido. A hora que eu cheguei aqui, o Sabino colocou meu microfone atrás e essa história do DNA, eu nunca venho para uma entrevista de vestido, porque senão atrapalha o microfone. E ele foi um dos últimos que entrevistou meu avô. E ele aqui do meu lado, nos emocionamos. Olha aí que honra para nós, é nosso produtor Sabino aqui. Você viu só? Então, nós teremos as inscrições até 31 de maio. Dia 13 nós divulgamos os resultados. Dia 16 faremos a premiação em dinheiro, com certificado. Vai ser o mesmo dia da nossa festa junina. Quem for o vencedor estará lá conosco confraternizando. Então é isso, vamos premiar algumas personalidades também importantes para a Justiça de Rondônia. Será um ano de muito trabalho, além das atividades normais, nossa. Perfeito. 40 anos da Ameron, a Associação dos Magistrados aqui do Estado de Rondônia. Conversei com a doutora Elma Tourinho. Que satisfação recebê-la mais uma vez. Parabéns por ser a primeira mulher a ocupar esse cargo, mas não só isso. Parabéns por realmente ignorar esse tipo de compostura que deveria ser tratado como um cristal e encarar de frente a frente e inovar, né? Porque a senhora vem, teria todas as premissas para fazer muito menos do que já foi feito, não é? Mas não, vai fazer diferente. Já começa mostrando que pretende entregar um legado à altura do que é realmente a luta de vida que a senhora tem. Um grande abraço e muito obrigado pela vinda. Obrigada, Bandeirantes, ao Band Cidade, a você, Honorato. E é isso, cada um coloca um tijolinho, aqueles que me antecederam construíram a grande estrutura que é a Ameron, e eu vou colocar meu tijolinho lá também. Perfeito. Conte conosco para que a gente possa aproximar cada vez mais a sociedade do sistema judiciário como um todo, tá? Muito obrigado. É o nosso quadro Saber Direito, trazendo mais informações sobre os 40 anos da Ameron.